Quando a gente começa a comprar Bitcoin, percebe que tem muita notícia ruim fazendo a caveira do BTC. Seja por desconhecimento ou até por interesse mesmo, tem muita gente espalhando notícias pouco elaboradas sobre o Bitcoin. Mas não seja por isso, com o tempo, educação e um pouco de boa vontade, todo mundo acaba percebendo que muita coisa não faz sentido. E nesse vídeo eu vou falar sobre as maiores mentiras sobre o Bitcoin e trazer luz sobre as balelas mais comuns que rolam por aí. E para ficar sempre alerta e não cair em qualquer papinho, se inscreve aqui no canal que a gente sempre vai esclarecer os questionamentos mais profundos sobre o Bitcoin. A primeira pedra que atiram no Bitcoin é que ele é muito volátil para ser dinheiro e que nem deveria ser incluído na carteira de investimentos. Atiraste uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem. Bitcoin cresceu de 0 a 1 trilhão de dólares em captação de mercado em 12 anos. Nenhum outro ativo ou empresa fez isso na história. E esse tipo de performance, obviamente, não acontece em linha reta. A volatilidade é o ônus para uma valorização de mais de 6 bilhões por cento desde 2009. O Bitcoin é volátil porque é uma reserva de valor em adoção e ainda está na fase de descoberta de preços. No futuro, a volatilidade vai diminuir conforme ele amadurecer e a captação de mercado também aumentar. Então o Bitcoin também é volátil porque é a lei da oferta e da demanda nua e crua. Não existe manobras aí para tentar estabilizar o preço do BTC. 2. O Bitcoin não é escalável, não vai dar certo. E muita gente compara o Bitcoin com a Visa e com a Mastercard e falam que o Bitcoin não é escalável justamente por não processar milhares de transações por segundo. Bom, a camada base, a blockchain do Bitcoin, pode acomodar um grande número de transações que são liquidadas a cada 10 minutos. Mas ela não foi projetada para acomodar um número gigantesco, de transações. E isso não é um bug, na verdade isso é uma vantagem. Bitcoin não é escalável em camada 1 porque focou em manter o mais alto grau de segurança e descentralização possível. A rede BTC escolheu conscientemente manter a rede imutável e resistente à censura e buscar a escalabilidade em camadas adjacentes, nos andares acima da camada blockchain. Hoje já existe a rede Lightning, que permite sim milhares de transações, muito mais até do que a própria Visa. Então, segurança e descentralização na camada 1 e velocidade e baixo custo em camada 2. Terceira mentira, Bitcoin é muito complexo para as pessoas entenderem e usarem. E essa afirmação não faz nenhum sentido, porque é como se as pessoas precisassem saber como funciona um cartão de crédito para poder usar ou como funciona um micro-ondas para poder esquentar a própria comida. Então, as pessoas elas precisam apenas ver o valor que o Bitcoin tem como dinheiro, que se valoriza com o tempo e que não pode ser depreciado ou confiscado e que pode ser transportado para qualquer lugar rapidamente a um custo muito baixo. Ninguém precisa ser um expert. As pessoas só precisam tomar melhores decisões de onde guardar valor para o longo prazo. E assim como qualquer tecnologia, com o tempo vai ficando cada vez mais fácil, comum e intuitivo de usar. Isso tem a ver com a próxima crítica, que é Bitcoin vai falhar porque ninguém usa. Bom, e Bitcoin é uma tecnologia financeira que está em fase inicial de adoção. E é assim com qualquer nova tecnologia disruptiva. Começa devagar, depois cresce exponencialmente. Assim como foi com a internet, com o celular, com o computador e até com a luz elétrica. Então não é porque é pouco usado agora que no futuro não será. A quinta mentira é que Bitcoin vai ser banido pelos governos. E jura, já viu que toda vez que um país bane o Bitcoin acaba voltando atrás tempos depois? Não adianta banir, porque proibir não impede as pessoas de usarem o Bitcoin. E a gente está vendo o efeito oposto. Vários políticos estão apoiando e até 4 prefeitos americanos estavam se estapeando esses dias para ver quem que ia receber o primeiro salário em Bitcoin. Isso mostra que a gente está muito mais próximo da adoção do que de uma proibição global. Então aceitar Bitcoin virou marketing, viralizou no mais poderoso efeito memético da internet. Além, claro, de um país, El Salvador, que já tornou Bitcoin uma moeda de curso legal por lá. A sexta mentira é que Bitcoin é usado por criminosos. Bom, os céticos e os críticos falam isso porque os primeiros casos de uso do Bitcoin foram sim por pessoas fazendo aí transações para atos ilícitos. Mas isso em nada mancha o propósito do Bitcoin. Inclusive, a história mostra que os primeiros a adotar qualquer nova tecnologia são os criminosos. O carro, por exemplo, ele foi usado inicialmente por assaltantes de banco e nem por isso as pessoas deixaram de comprar carros. Então qualquer tecnologia é uma ferramenta para fazer o bem ou o mal. Vai da pessoa como que ela vai usar essa ferramenta. E Bitcoin está ajudando também milhares de pessoas a sobreviverem em economias inflacionárias em que a moeda local colapsa. Então, nessas situações, Bitcoin salva economias de uma família inteira. E é também por isso que não faz sentido algum
quando falam que a próxima mentira, que o Bitcoin é só para os ricos. Então, hoje em dia, países que mais usam Bitcoin são, na verdade, países pobres. As pessoas estão usando o Bitcoin para conseguir manter poder de compra em situações em que a moeda local perdeu valor. Diversas pesquisas já mostraram que lugares como Nigéria, Filipinas, Zimbábue, Líbano, África do Sul, Vietnã e Venezuela lideram a adoção de Bitcoin e de criptomoedas. Então, nenhum desses países é rico e super desenvolvido. Então, acabou totalmente com essa mentira. A oitava mentira é que o Bitcoin é centralizado porque pouca gente tem grandes quantidades de Bitcoin e porque a mineração é centralizada na China. Bom, primeiro que com o banimento da mineração de Bitcoin na China agora em 2021, esse argumento caiu totalmente por terra. Os mineradores foram pulverizados para outros lugares do mundo para conseguir fazer a mineração. Os endereços também com menos de um Bitcoin têm crescido muito nos últimos anos. O espaço em roxo nessa imagem mostra isso, enquanto os endereços com mais de 10 mil BTC vêm encolhendo com o tempo. Isso mostra que a adoção constante do varejo das pessoas comuns está distribuindo de forma mais parelha os BTC entre os tipos de endereço, entre as baleias e as sardinhas. A 10ª mentira é que o Bitcoin é um esquema Ponzi. E essa é clássica, mas o Bitcoin não atende a nenhum dos critérios para ser categorizado como uma pirâmide financeira. Bitcoin não promete valorização garantida, Bitcoin não te pede para recrutar ninguém, o código é open source, ou seja, de livre acesso para qualquer pessoa auditar, não houve pré-mineração e não tem um líder, uma única pessoa aí por trás comandando o protocolo. Só você tem acesso e liberdade para movimentar o seu saldo sem depender de terceiros. E normalmente qualquer tipo de golpe vai envolver justamente você entregar os seus BTC para alguém investir por você. Então tem que ficar de olho nisso. Inclusive, com o Bitcoin se estimula muito a autocustódia. Então você guarda os seus Bitcoins com você e não depende de mais ninguém. Existem tantas outras criptomoedas muito melhores, mais inovadoras que o Bitcoin. Bom, uma coisa crucial de você entender quando começa a estudar o mundo cripto. Bitcoin não é a mesma coisa que criptomoedas. Existe Bitcoin e depois existem as outras criptos. Essa é uma pegadinha muito fácil de cair e de se confundir. Então o Bitcoin foi criado em condições que outros projetos não conseguem mais reproduzir. Qualquer tentativa envolve centralização. Então o Bitcoin é puramente descentralizado. As outras criptomoedas ou altcoins têm sim alguma forma de centralização. Foram criadas por empresas ou por pessoas, ou não é possível rodar os seus próprios nodes. Muitas foram também pré-mineradas e dadas a seus fundadores ou desenvolvedores iniciais. E claro que existe a carteira do Satoshi, com milhares de bitcoins, mas ele nunca vendeu nenhum desses BTCs. Satoshi nunca realizou lucros. Ele iniciou a rede e sumiu sem converter ou movimentar nenhum dos seus satoshis, que é um ato bastante altruísta até, né? Então, diferente de outros projetos em que os fundadores acabam vendendo os tokens para realizar lucros, e eu não vou citar nomes aqui. Então, existe um abismo entre Bitcoin e as altcoins. Bitcoin tem o maior efeito de rede e ele é totalmente distribuído. Tem o maior poder computacional e usa Proof of Work, um mecanismo de consenso que garante descentralização e resolve aí o problema dos generais bizantinos. Então, todos os projetos que se dizem mais rápidos, mais baratos ou mais ambientalmente sustentáveis que o Bitcoin, eles em algum nível acabaram sacrificando segurança ou descentralização da rede para vender uma ideia aí de que são melhores que o Bitcoin, o que não é verdade. Bitcoin não é apoiado por governos e por isso não vai dar certo ou não presta. Bom, as pessoas acham que o dinheiro fiat é seguro porque tem um governo por trás, mas a realidade é que o dinheiro fiat é apoiado em dívidas. Então, está todo mundo alavancado. Então, se todas as pessoas quiserem sacar o seu dinheiro ao mesmo tempo dos bancos, eles entrariam em colapso. Não existe dinheiro para pagar todo mundo um dinheiro de papel, né? O que existe é crédito. Então um banco pega emprestado do outro, que pega emprestado do outro, que pega emprestado do Banco Central, que pega emprestado de outro Banco Central, num grande castelo de cartas de dívidas global. O Bitcoin ele corrige isso porque o Bitcoin não permite crédito na cadeia principal e a qualquer momento as pessoas que possuem as suas chaves privadas podem ter acesso total aos seus Bitcoins e movimentá-los. É o oposto do sistema fiat atual. O Bitcoin não gera nenhum fluxo de caixa e por isso não tem valor intrínseco.
Bom, só porque um ativo não gera fluxo de caixa, não significa que ele não tem valor. As pessoas compram vários ativos que não geram fluxo de caixa para armazenar riqueza aí ao longo do tempo, né? Como imóveis, arte, ouro, diamantes, etc. Então, grande parte do ouro que existe no mundo hoje, ele não é para uso industrial ou para joias, mas sim usado como reserva de valor, como aparece nessa imagem aqui. Uma parcela pequena do ouro é sim usado industrialmente, mas a maior parte simplesmente existe garantindo valor no longo prazo no cofre das pessoas. Já a prata, por exemplo, é um metal menos escasso e é muito mais usado na indústria do que para guardar valor. E é por isso que o Bitcoin espelha os fundamentos do ouro e não da prata. As moedas digitais dos bancos centrais, as CBDCs, vão matar o Bitcoin. Bom, se os bancos centrais podem desvalorizar a própria moeda imprimindo mais dinheiro ou criando digitalmente, isso de forma digital com as CBDCs é ainda mais fácil de fazer. Elas não são, na verdade, uma ameaça para o Bitcoin, porque elas só vão perpetuar as péssimas políticas monetárias por mais tempo, só que agora digitalmente. O dinheiro fiat, mesmo digital, ele permanece aí com as suas propriedades centralizadas, inflacionárias e sem capacidade de manter poder de compra ao longo do tempo. Espero que tenha ficado claro agora por que muitas dessas críticas do BTC são, na verdade, uma falta de sentar a bunda na cadeira e entender os fundamentos do Bitcoin antes de sair atacando ele. Então, o Bitcoin é único, é uma das maiores invenções da humanidade. O mundo ainda não despertou completamente para isso, mas é só uma questão de tempo. Então, parabéns para você que ficou até o fim desse vídeo e já entendeu tudo isso. Até a próxima e opt out!